Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto. Já abordamos em aulas anteriores 9 dos chamados fatores de coerência textual, que são os fatores que contribuem para o processo de produção textual. Recapitulando: elementos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento compartilhado, inferências, fatores de contextualização, situacionalidade, informatividade, focalização e intertextualidade. Nessa aula nós vamos abordar o 10º desses fatores, a intencionalidade. Já dissemos em outras videoaulas que quem produz um texto tem uma série de objetivos e propósitos, desde manter contato com o receptor até convencer esse receptor de certas coisas, que podem ser a opinião do receptor ou ainda que esse receptor pratique uma certa ação. Vamos supor uma propaganda de perfume. Quem fez essa propaganda teve a intenção de manter a atenção do receptor até chegar à finalidade de convencer esse receptor a comprar o produto. Quando eu faço essas minhas videoaulas, eu tenho a intenção de manter a atenção de vocês, que me assistem, para assim eu fazer com que vocês aprendam a matéria. De qualquer maneira, a intencionalidade está ligada à forma como os emissores usam o texto para uma determinada finalidade, produzindo um texto adequado a essa finalidade. Assim, o emissor tem que avaliar cada um dos fatores de coerência que já estudamos em outras videoaulas. Só que às vezes acontece o seguinte: o próprio emissor compromete a coerência do texto de forma proposital para produzir certos efeitos. Vejam essa charge do desenhista José da Silva. Deem uma pausa para ler. O que é dito pelos personagens que estão fora do hospital psiquiátrico são frases, em grande maioria, desprovidas de coerência textual. Em outros casos, frases que defendem ideias que qualquer pessoa normal considera inaceitável. Bem, e aqueles que estão internados pelo hospital se dizem a salvo. Então, a charge como um todo é um texto incoerente, mas a incoerência produz um efeito de crítica. Nesse ponto entra o parâmetro da aceitabilidade. Quando duas pessoas interagem por meio da linguagem, uma se esforça para se fazer entender e vice-versa, bem como ambas tentam entender o sentido do que o outro está falando. Então, a coerência do que um fala é estabelecida pelo outro, tendo em vista os demais fatores de coerência. Então, nessa charge que nós estamos vendo, cada personagem está, de alguma maneira, aceitando como coerente aquilo que o outro diz. Mesmo os personagens que estão dentro do hospital psiquiátrico, eles estão dando um sentido para aquilo que os personagens de fora estão falando. Que sentido é esse? Que não é aceitável aquilo que eles dizem. Então, o melhor a se fazer é manter a distância. Outro fator que está diretamente ligado à intencionalidade é a argumentatividade. Vamos a um fato: não existe um texto neutro. Todo e qualquer texto vem com uma intenção subjacente por parte de quem produz o texto. Mesmo que vocês estejam assistindo, por exemplo,
o vídeo de uma viagem, vocês podem ter certeza que essa viagem não aconteceu exatamente como vocês estão vendo. O vídeo, a partir do momento que é um texto, jamais será uma cópia fiel do mundo real. O vídeo de uma viagem será interpretado pelo receptor de acordo com suas vivências, crenças, perspectivas e por aí vai. Qualquer texto se manifesta por um conjunto de fatores de coesão textual ou outras pistas que tendem a orientar o receptor em direção a determinadas conclusões. A partir desses fatores e a partir dos fatores de coerência textual que nós estamos estudando, o receptor tirará suas próprias conclusões, que tendem a ser diferentes dependendo de quem for esse receptor. Vamos entender melhor. Segue um quadro. Vejam essa tirinha da série Macanudo, do desenhista argentino Liniers. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. Que interpretação nós podemos dar a essa tirinha? Trata-se de uma questão que tende a variar muito de pessoa para pessoa. Uma possível interpretação partiria do ato de se responder à pergunta de Platão: será que a Netflix é uma representação correta da realidade? A resposta a essa pergunta seria não. Como nós vimos nessa videoaula, um texto nunca é uma cópia fiel da realidade ou uma representação correta, como disse Platão. E a Netflix não é exceção. A Netflix apresenta documentários, noticiários, filmes, entre outros programas. Um filme, nós sabemos de antemão que não é uma representação correta da realidade. Nem precisamos explicar por quê. Um noticiário, por melhor que seja, nunca vai ser uma representação correta da realidade. Porque quando a gente vê uma notícia na TV, nós não temos a sensação correta, porque nós não estamos vivenciando 100% aquele fato. Então, se a resposta à pergunta de Platão é um não, chegaremos à conclusão de que a Netflix é mais uma vertente da arte que Platão considerava uma cópia imperfeita da realidade. Podemos dar uma interpretação completamente diferente se pensarmos que a cena retratada seria impossível de acontecer. Platão era de uma época em que não havia uma tecnologia capaz de projetar a logomarca da Netflix numa parede de caverna. Então, de acordo com essa interpretação, a cena em questão foi um sonho que o filósofo teve, que por sua vez provavelmente o teria feito elaborar o mito da caverna, segundo o qual em algum lugar do mundo haveria uma caverna em que um grupo de homens estivesse aprisionado desde a infância e somente poderiam enxergar o que fosse projetado na parede dessa caverna, por meio de sombras ocasionadas por uma fogueira. Por aí, essa tirinha pode ser entendida como uma crítica à Netflix, no sentido de ser uma empresa que vicia o espectador a enxergar apenas o que a emissora transmite. Outra interpretação possível seria que Platão estaria tendo, digamos assim, uma alucinação, enxergando algo que não existia, embora viesse a existir dali a alguns milênios. Outra interpretação possível está ligada à época da quarentena, em que as pessoas no mundo inteiro tiveram que ficar enclausuradas em casa devido ao risco de contaminação. Nesse caso, a caverna em que Platão entrou seria a casa de cada um, em que o mundo só poderia ser visto através do que se passasse na TV. Então, nesse caso, o leitor se coloca no lugar de Platão, se perguntando se tudo que ele assistiu na Netflix
seria uma representação correta da realidade. Bem, tudo isso é para lembrar que um texto pode ter uma diversidade de possibilidades de leitura. O receptor construirá sua leitura entre todas as que o texto permitir, através de todas as marcas que o texto apresentar, no sentido de orientar os enunciados, no sentido de levarem a determinadas conclusões. É exatamente assim que se manifesta a argumentatividade de um texto. Bem, essa foi mais uma videoaula sobre coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto. Por enquanto, esse assunto fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.